Como vai se encerrando mais uma semana em que, enquanto a gente não consegue encher o tanque do carro, nem planejar um churrasco, o churrasco virou coisa de milionário, a gente gasta tempo e energia discutindo uma das poucas coisas que funcionam no Brasil, que é o sistema eleitoral. A Mônica tem os bastidores de mais essa semana movimentada envolvendo o governo, o Congresso, o STF. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa semana que agora termina foi de um intenso diálogo, Megali, entre lideranças partidárias, inclusive bolsonaristas, entre si e também com o ministro do Supremo Tribunal Federal, para tentar isolar o presidente Jair Bolsonaro em suas investidas contra as eleições, que são o pilar da democracia brasileira. Ao contrário, Megali, da queda de braço do presidente com o Supremo, no caso do deputado federal Daniel Silveira, em que o presidente teve um apoio político, né, muito apoio político, e os magistrados acabaram isolados, com críticas vindas inclusive de setores da comunidade jurídica a eles. Agora, ninguém, você repara, a não ser os seguidores considerados mais fanáticos do presidente da República em redes sociais, ninguém endossou o que o presidente insiste em ficar dizendo. As Forças Armadas também aparentemente ensaiam um recuo, depois que o Tribunal Superior Eleitoral respondeu aos questionamentos feitos por elas sobre o sistema eleitoral, uma resposta em que a corte disse, inclusive, Megali, que os militares confundiram conceitos e erraram cálculos sobre as urnas eletrônicas, ou seja, não estavam preparados tecnicamente para discutir o tema, não tinham estudado, não tinham feito a lição de casa, ou então, na visão de ministros, estavam querendo simplesmente tentar conturbar, né, a discussão. Eles, militares, né, que já participaram da criação das urnas eletrônicas no Brasil décadas atrás, eles, militares, que integram o grupo de entidades fiscalizadoras das eleições, não agora, mas há muito tempo já que eles integram, junto com várias outras entidades da sociedade, vários outros órgãos de Estado, né, eles que têm essa vasta experiência, chamados a dar sugestões para maior transparência do sistema eleitoral, confundiram conceitos, se atrapalharam nos cálculos, acabaram gerando, então, essa desconfiança, né, de que estavam ali orientados apenas para tumultuar o processo, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso. O resultado, então, portanto, Megali, desse diálogo todo, dessa semana, de alto escalão, nos bastidores, é que Bolsonaro termina a semana isolado e ensaiando um modesto recuo, né? Vamos dizer assim, que não é um super recuo, mas um modesto recuo, dizendo que não, que as Forças Armadas não querem interferir no sistema eleitoral, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, está vendo fantasmas, né? Isolado também na opinião pública, Megali. A pesquisa Genial Quest, divulgada nessa semana, mostrou que 85% dos brasileiros dizem que o Bolsonaro tem como única opção aceitar o resultado das urnas, mesmo em caso de derrota, né? Como o presidente tem uma rejeição menor do que essa, do que 85%, ele tem rejeição de 60% hoje do eleitorado, obviamente que nesses 85% estão eleitores dele também. Então, quando se faz esse corte, né, só pergunta-se apenas para pessoas que desejam ver o presidente Bolsonaro reeleito, o que elas pensam do assunto, 68%, Megali, dizem que querem que ele seja reeleito, mas que ele deve aceitar uma derrota caso ela se desenhe. Você ainda tem aí uma parcela preocupante que acredita que ele não deve aceitar o resultado. Chega a 27% entre eleitores bolsonaristas, né? Veja bem, não são 27% de eleitores dos eleitores brasileiros, mas sim 27% dentro do grupo que gostaria de ver o presidente da República reeleito, que hoje, de acordo com várias pesquisas, gira em torno de 30% do total de votos. Então, dentro desses 30% do total de eleitores que desejam ver o presidente reeleito, 1 em cada 3 acha que ele não deve aceitar os resultados, mas 2 em cada 3 acham que sim, que ele deve aceitar as regras da disputa. Se ganhar, maravilha; se perder, arruma as malas, parte para outra, Megali. Vou fazer uma previsão aqui, Mônica. Se Bolsonaro ficar mesmo isolado nesse discurso contra a segurança das urnas eletrônicas, inclusive pelas Forças Armadas, ele abandonará esse discurso e se tornará mais aguerrido na defesa do armamento da população, né? Ele já ensaiou esse discurso na quarta-feira,
quando afirmou: somente os ditadores temem o povo armado. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, a tentação de um ditador de plantão. Vocês sabem que a pior ameaça não é externa, isso é importante, é interna, de comunização do nosso país. Nós não chegaremos na situação em que vive atualmente a Venezuela, fecha aspas. O que é comunismo pro Bolsonaro? Basicamente qualquer coisa que não seja ele, né? Eu sou chamado de comunista umas 100 vezes por dia, que a Sheila também. Então qualquer coisa que não seja um bolsonarista fanático é um comunista. E quanto custa uma arma? Custa caro, custa uns 10 mil reais, mas enfim, então tá. Ele quer que as pessoas se armem. Então o Bolsonaro, em vez de apostar nas urnas eletrônicas, começa a apostar na guerra civil, né? No caos, em pessoas metendo bala umas nas outras, caso o resultado não seja aquele que ele deseja. Tá muito claro isso. E é bom a gente ficar de olho muito aberto, porque esse discurso tende a ficar mais aguerrido e mais violento nos próximos meses.